Fala de Pirona, está começando mais um Dipironicast, o seu podcast da área da saúde. E hoje estamos aqui com duas novas apresentadoras, Cecília. E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Cecília, sou acadêmica do 8º período da Unimáfia. Estamos aqui com a Laís também. Oi, pessoal, eu sou a Laís, também sou acadêmica do 8º período de medicina da UNIT. Da Unima. Não. Deixa eu rolar, da Unima, pô. Da finada UNIT. E hoje a gente tá com um convidado aqui que é muito especial. Eu vou deixar a nossa querida Cecília apresentar ele, porque é o professor favorito dela, né? Meu professor favorito, que eu aguardei ansiosamente 4 anos da minha formação para poder conhecê-lo melhor, que já apresentou aula para o Congresso de Medicina Legal pela LAMELP, finada LAMELP, mas tá aí para quem quiser caminhar com ela no futuro. É o professor Diogo Nilo, ele é o rei da medicina legal entre os estudantes aqui de Maceió, porque apenas professor da Unima, do SESMAC e da Uncisal. Da UFAL. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter topado participar do podcast. Sinta-se à vontade para falar sobre o que quiser. Obrigado, gente. Aí é uma honra estar aqui discutindo com vocês, né? Eu acho que esses momentos aí são bem bacanas para a gente estimular tanto essa relação entre professor e aluno fora do ambiente acadêmico, né? Que é bacana. Acho que isso aqui, pelo que eu entendi, começou com uma extensão universitária. Isso. E a extensão é isso, estender a tua atuação de dentro da universidade para fora desses muros, né? Isso, pelo que eu estou vendo agora, já está tendo pernas próprias. Então, assim, isso é o conceito da extensão realmente ser efetiva. Então, assim, é realmente um prazer aí estar por aqui. Vamos falar, vamos conversar. Eu gosto pra caramba de podcast, sou consumidor e é um prazer mesmo estar por aqui. E assim, antes de começar tudo, eu queria dizer que tanto o professor como as meninas são profundamente apaixonados pela medicina legal, né? Eu, particularmente, o que apresentador, não sou tão aprofundado nesse conteúdo, mas vamos bater um papo legal aqui hoje. E assim, a primeira pergunta, professor, é o que levou você por esse caminho? Por que você escolheu a medicina legal? Por que você trabalha com a perícia? De onde surgiu esse seu interesse pela matéria? Olha só, quando eu estava na faculdade lá, eu não era assim tão fanático como as meninas de medicina legal. Eu tive realmente a disciplina com a professora Maria Luísa, que eu gosto pra caramba, hoje minha amiga. Mas assim, no momento lá, gostava muito de medicina de família, eu queria ser médico de família, essa sempre foi o meu sonho, assim, acadêmico, né? Mas aí a vida me fez entrar aí no momento que entrei no concurso, dei a oportunidade de fazer o concurso e entrei no IML. E aí, de fato, realmente eu me apaixonei por duas situações. Não só por estar lá dentro, lidando no IML, mas também pela parte acadêmica, né? Foi pela medicina legal também que eu me apaixonei por ser professor. Então, essas duas situações foram em conjunto ali para realmente me ser hoje o carro-chefe da minha vida. Assim, muitas vezes eu falo, eu tô aos poucos deixando a medicina, né? Porque eu não sei nem onde está meu estetoscópio. Mas é porque eu tô aqui mais hoje em dia voltado a ser professor e tá lá no ML. E assim, é bacana porque, além de ter essa questão do interesse da justiça, no passado, quando eu entrei, o ML era uma situação muito difícil, né? Tinha um local insalubre, um prédio muito ruim, salário... Sombrio, né? Era sombrio. Foi lá que eu fiz meu estágio na época de estudante. Mas depois que a gente hoje se mudou para um verdadeiro CSI Maceió, vocês se conhecem lá, então hoje realmente isso dá estímulo para a gente saber melhorar. Passei um tempo na direção, hoje não sou mais, mas passei um tempo na direção do Instituto, então me aprofundei também no extramuro do ML, hoje conheço as relações que o ML tem com a justiça, com os juízes, com os promotores, com os defensores. Então, realmente hoje... É a minha diretriz de trabalho, né? Eu me interessei muito por isso, assim. Em relação a que a gente discute, a gente estava falando aqui antes de abrirem as câmeras, e eu acho um tema bacana, sobre consumir conteúdo de medicina legal. Perfeito. Né? Tem gente que gosta muito, tal, CSI, né? Coisa mais de pessoal mais macabro, né? Aí, né, Pedro?
você tá aqui na A desvantagem. questão do true crime é que é muito ou ame ou odeia, hein? É sempre os extremos. Pois é, veja só, lá no ML, tudo de ruim. Te digo a vocês, tudo de ruim. O pior da sociedade alagoana chega pra mim. É isso que eu ia perguntar, professor, pra você. Se você pode contar alguma história, algum caso assim mais bizarro, mais macabro, ou algum caso assim cômico. Então vamos lá, a gente tem. Vou voltar um pouco pra Tudo de gente ruim. poder, né, pegar o mote de novo. Lá no ML tem tudo de ruim da sociedade alagoana. Tudo que você imaginar, né? Os grandes traumas, então você recebe aquilo. Então é muito difícil a gente realmente conseguir lidar bem com isso lá dentro. Então a gente tenta se blindar, sabe? Porque imagina se eu absorver todas aquelas histórias, levar aquilo pra casa. Né? Então eu costumo, cara, você perguntou, conta algum caso legal, interessante. Eu costumo não querer nem saber o caso. Entendo. Eu assim, às vezes você vê a notícia que é muito de repercussão, muita gente fica acompanhando pelos aqueles sites, que será que descobriu? Imagina, pra mim, vamos dar um exemplo aqui de crime sexual. É um crime muito dramático. Crianças, por exemplo, vítimas de estupro, né? Todo mundo sofre com isso. Mas na minha cabeça lá, o meu objetivo é simplesmente saber se houve ou não houve o estupro. Sim ou não. O que aconteceu? Agora, como foi, o mote que foi, a dor que foi, tudo aquilo que na verdade não interessa para o meu trabalho, se eu for atrás dessa dor, né, eu levo para mim, Pode para acabar minha influenciando, família né? e tal, porque são muitas diariamente. É sabe? comum a Então, gente acompanhar lá no IML, né, o serviço de autópsia, e enquanto a gente tá lá na sala acompanhando, abrir no celular e ver a notícia do que aconteceu com aquela pessoa, né? Homem foi morto com 11 tiros, e aí você vai lá contar pra ver se bate com a história que foi noticiada. É bem comum isso acontecer, né? Isso. Às vezes chega o segurança lá querendo mostrar o vídeo do cara matando o outro, porque às vezes esses crimes filmam para servir de exemplo, né? E aquilo circula. Doutor, veja o vídeo do bicho, não quero ver não, porque eu já sei onde a bala entrou, onde a bala saiu, e a gente precisa só disso para discutir aqui. Então, às vezes, quando eu tô assistindo esses seriados, eu às vezes revivo algumas situações de lá que me dão, sabe, me dá um certo... Eu não sou tão fã de ficar consumindo mais ainda esse tipo de informação por conta disso, porque já é a minha rotina, já é meu dia a dia. Aí você chega em casa lá com a família Mais um e aí pouquinho, vai, né? Mais um né, pouquinho, assistir. Então, pode crer. realmente, pra mim, isso é uma opção que eu faço da forma de me proteger, né? Porque realmente é pesado o trabalho, Com certeza. né? Então, Carregado, né? É carregado. Agora, uma pergunta, professor. A gente vê muito esses crimes, essas notícias, principalmente vindo dos Estados Unidos, né? O conteúdo mais internacional. Mas aqui acontece também esses crimes mais pesados, ou acontecem e não são divulgados, ou não acontece tanto quanto lá? Ou serial killer, Isso, essas essas coisas. coisas. Olha só, acontece, porém, assim, a forma de a gente levar isso aqui com questão de imprensa, né, e tudo, é diferente porque nós não somos o centro da mídia, Perfeito. sabe? Então, situações semelhantes que aconteceram aqui, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro, são abordadas de forma, né, diversa. Então, a imprensa vai lá, por exemplo, aquele famoso caso da Nardone, Sim. né? Muita gente foi e tal. Então, aqui às vezes tem uma situação recente, acho que a gente não pode dar muitos detalhes, né? Mas de familiares que realmente podem ter sido responsáveis pelo o óbito da criança acontecendo, sendo investigado, das crianças até no fato. E a imprensa não fala sobre aqui, nem sequer chega no nível do Brasil. Às vezes, situações até mais pesadas do que essa, enfim. E assim, eu acho que é questão de mídia mesmo, de repercussão, mas acontece. Eu lembro que teve um caso de envenenamento há uns 8 anos atrás, de 2 crianças, sabe? Então, essas 2 crianças envenenadas da mesma forma, que tinha ali uma certa suspeita e tudo. Mas você não vê essa discussão acontecendo, você não vê isso sendo liberado para
Mas assim, veja que se fosse no Rio, todo mundo ia certeza. saber. Né? É muito isso. Com certeza. E assim, falando um pouco mais sobre a medicina legal, professor, como é que você enxerga o futuro da medicina legal aqui no estado? Você enxerga alguma evolução? E você falou que hoje o ML virou um CSI. Qual é a principal diferença que você enxerga que não tinha e que tem hoje, que não tem? Que não tinha, né? Cara, eu tô muito animado com o ML. Muito mesmo. Assim, a gente acabou de fazer um processo seletivo. Um A galera concurso. entrou agora, né? Então, parece que segunda-feira, agora vai ser a posse deles. Eles vão lá, né? A gente vai entrar, de fato, eles vão entrar. Uma galera nova, jovem. Eu fiz parte do curso de formação, fui professor. Então, conheci todos eles. Então, assim, estamos muito animados que a galera tá com sangue nos olhos. A galera quer mudar, a galera quer fazer um negócio bem feito. Olha, IML, vocês... Espero, eu sempre faço a propaganda do IML lá fora, né? Pra galera ser legista. E veja só, no passado ninguém queria ir pra lá, né? Todo mundo achava o IML ruim, sujo, fedido. Todo mundo que pensa em IML só pensa em morto, cadáver e tal. Tem cadáver de fato, mas assim tem muitas outras coisas a ser feitas. E quando você chega lá, você percebe que a gente pode ter uma condição de trabalho bacana, ter um emprego bom, com um salário bom. Né? Então, o momento da gente estimular que isso seja bem feito é agora, sabe? E essa galera chegou com esse interesse de aumentar ainda as questões científicas lá dentro. Legal. Vai entrar patologista, vai entrar neurocirurgião, repare, vai entrar uma galera com uma formação interessante, vai entrar pesquisador, que aí a gente vai lá dentro, né, realmente com certeza crescer, né? Legal. O IML de Maceió em relação a prédio, cara, ele é hoje referência do Brasil. E olha só, o engenheiro, o arquiteto, tudo foi construído aqui, com a galera do estado. Coincidentemente, semana passada eu fui na pizzaria, o engenheiro era amigo do meu irmão, ele fez, esse cara construiu IML. Legal. Deve ser obrigada. Eu disse, meu irmão, que prédio bacana, velho. Tipo uma coisa construída aqui. Os caras sentaram com os legistas, entenderam o nosso processo de trabalho, construíram um prédio. Então é muito bacana Legal. trabalhar lá. Ô, assim. professor, eu tenho uma dúvida. Na verdade, eu queria conversar sobre isso com você, que você falou numa aula da gente que tinha um artigo científico que vocês ainda usavam como base para alguns estudos, que era de 1920. Isso. Como é que você acha que a gente podia estimular as pessoas a estudarem mais sobre a medicina legal? Tipo, trazer mais o interesse das pessoas, não só para isso, tipo, de true crime, que eu até acho que tem muita gente que se interessa, né? De saber os casos, mas, tipo assim, realmente estudar, achar bacana e levar para frente. Medicina legal no geral. Para você ter uma ideia, praticamente em todos os lugares que eu vou falar sobre medicina legal, sobre o IML, quando a gente é convidado, congresso, simpósio, reunião, apresentação na secretaria do estado, o que seja, se eu não falar nada, quando eu vou ver, eu sou o último da lista. Todas as vezes o IML é o último a falar. Todas as vezes. E eu sempre começo a fala falando isso, sabe? Porque é a forma como as pessoas tratam o tema. Então é Sim. preciso muita ainda conversa, muita evolução para as pessoas entenderem que a gente precisa valorizar. E eu acho que as primeiras etapas são essas. Povoar de gente bacana, povoar de gente nova, que vai se apaixonar como eu pela profissão e também fazer isso crescer. Então, com o tempo, eu hoje, assim, apesar de ser professor, estou no serviço e não tenho essa formação ainda em acadêmica, em pesquisa, mas é uma intenção com o tempo eu também entrar nisso, mas eu vejo que essa dificuldade a nível mundial de produção de ciência em cima da medicina legal, sabe? Então, estimular essa área aí, realmente, até nos congressos você vai... A gente tem uma sociedade aí no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. A gente vai para esse congresso e vê muito pouca coisa sobre medicina legal criminal. A galera discute mais, faz mais pesquisa em cima da medicina legal civil, né? A galera que faz perícia civil. Então, é isso, é povoar e arrumar gente para poder ajudar e estudar junto. Tem que começar, porque a gente ainda está... Né? Eu achei legal essa última resposta do senhor e a passada, que falou um pouco sobre que o prédio do ML foi construído de acordo com o trabalho de vocês, né, para funcionamento. E assim, como é o funcionamento, então, da medicina legal dia a dia lá no ML? Vocês recebem o corpo e fazem a investigação? Como é que funciona essa investigação? Isso, lá no ML a gente recebe
é um auxílio da perícia para fins de crimes, né? Sim. Então, a justiça ela precisa de informação sobre o que aconteceu com aquele crime. Então, quando essa informação está relacionada à medicina, ela vai para o ML. Então, a gente pode atender tanto pessoas vivas que sofreram agressões, lesões, lesão corporal, você levou um soco. Aquele soco precisa estar registrado num laudo para o juiz dizer que, de fato, aquilo é a prova do crime, sabe? Então, na parte de lesão de vivo, mas também no cadáver é a mesma coisa. O próprio corpo, ele é a prova que aquela pessoa morreu. Então, ela precisa ir para o ML para aquilo virar um laudo, e esse laudo ser a prova do óbito, que vai culpabilizar o cara que assassinou ela, né? Então, É onde a gente entra com o tal de se não tem corpo, não tem Não tem crime. não tem crime, exatamente. Por mais Então, que assuma, faça o que quiser. Se você não tem a prova, o crime não aconteceu. então é importantíssimo o IML nesse sentido, né? Para essa função. Perfeito. Então, aí, falando um pouco mais sobre isso, a Cecília trouxe um casinho legal Pra gente discutir junto. pra gente discutir juntos. E aí ela vai trazer um pouco mais, né? Vai falar pra gente, explica aí. E o professor falou uma coisa muito interessante, que foi, tipo, ele querer se separar do que aconteceu e só ver o fato. E eu acho que isso até, pra medicina legal, faz parte de toda a história, né? Não cabe a você julgar, dizer o que aconteceu ou deixou de acontecer. Cabe a você dizer os fatos e esperar que a justiça trabalhe, né? Então é bacana até por isso, que você não se envolva tanto pra se manter imparcial. Achei muito legal essa visão, porque eu sou muito fuxiqueira. Eu fico querendo saber das fofocas, dos crimes e de tudo. Imagina, Cecília, que eu tive um caso logo quando comecei, de uma criança. Quando eu cheguei na mesa, estava uma criança, vítima de afogamento. E aí eu fiz, assim, ao meu ver, hoje foi um erro, que eu não repito mais, que eu fui conversar com a família antes de fazer a necrópsia. E aí quando eu cheguei lá, que eu vi aquela dor da família em perder aquela criança, depois que eu cheguei na sala para fazer o exame, eu já estava Certo do que tinha acontecido. já estava ali querendo terminar logo, para poder entregar o corpo à família lá, velar e fazer a cerimônia, né? Então a gente tem que ser imparcial, sabe? Porque por mais que seja frio a gente falar isso, por mais que seja frio, mas uma das hipóteses é a própria família ter realizado o fato. Porque, por isso que está ali no ML, para eu saber se foi a família, se foi um acidente, se foi Sim. um crime. Então, se eu me contaminar com a dor daquela pessoa lá, a gente realmente não vai ter, né, uma tranquilidade nessa resolução aí. Uhum. Então, Com é certeza. interessante. Então vamos Diz aí o começar casinho. com o casinho. Eu vou contando. Se o pessoal de casa souber qual é o caso, deixa nos comentários antes da gente divulgar no final de quem que a gente tá falando, né? É um caso bem famoso, então eu acredito que alguém que esteja assistindo vai saber no decorrer da história, né? Então, eu vou aproximar, gente, que meu óculos está na minha cabeça e eu não enxergo. Na manhã do dia 26 de dezembro de 1996, uma mãe em Boulder, Colorado, dos Estados Unidos, encontrou um bilhete na escada de sua casa. Se tratava de um bilhete de resgate com 2 páginas e meia, solicitando $118 mil para que sua filha de 6 anos fosse devolvida. Imediatamente, a mãe liga em desespero para a polícia e solicita que eles venham imediatamente para sua casa porque sua filha estava desaparecida. Só que além de chamar os policiais, ela também ligou para muitos familiares e para amigos, o que acabou contaminando a investigação policial, porque corrompeu a cena de um crime. Depois de um pouco tempo, a família e os policiais e os amigos estavam dentro dessa casa e a busca começou. Até que no porão da casa, com a fita isolante na boca, uma corda no pescoço e as mãos amarradas, o corpo da criança foi encontrado sem vida por seu pai. Este, então, a pega em seus braços e sobe as escadas, mais uma vez prejudicando o trabalho da perícia. Então, até esse ponto, quais são as suspeitas que a gente pode levantar? O que a gente acha que aconteceu e como que a medicina legal, a partir desse momento, pode ajudar no caso? Muito bem, né? É interessante. Então, na medicina legal, aqui no estado, a gente precisaria, e é um objetivo até da gente, imagina o caso desse chegasse aqui, o objetivo da gente é criar, especializar. Hoje a gente só tem médico legista generalista, vamos pensar assim. Mas o ideal é que a gente tenha especialistas, e um deles é o médico
legista de local de crime. Tudo na vida de uma pessoa. não. Eu achei massa na autópsia dela, porque ele tem um parágrafo só pra isso. Como ele viu a menina na hora que ele chegou na cena. E- A partir do momento que ele chegou, que ele visualizou o corpo, e aí por fora, né, que ele viu que ela tava com a marca no pescoço e a lesão na cabeça, e ele fala como é que tava no chão. Bem É uma descrição super minuciosa que ele faz. Só pra galera entender aqui em Maceió a gente tem CSI, tá? A gente Temos. tem o CSI, é o perito de local de crime, que ele não é médico, mas ele vai lá, ele é especialista, ele tem várias outras formações, e ele vai lá fazer o estudo de local de crime, ver o sangue, ver o que aconteceu lá e faz um laudo também. Então, obviamente, esse laudo ajuda a gente na hora da gente também fazer o nosso, né? Uma conversa entre os peritos. Mas mesmo assim é interessante o legista ir, para ele ter esse olhar, como você falou, chegar lá, ele vai ver exatamente dentro da nossa, né, do nosso conhecimento ali, pô, o que é que poderia estar de estranho, ter de manipulação do local e tudo, sabe? Então é algo que seria importante. Hoje a gente não tem. Hoje, no caso, a criança chegaria apenas na nossa mesa Na lá, mesa, depois, no outro dia, algo do tipo. Então, o né? local do crime não influenciar na decisão. Nesse momento, pra gente, do IML, a gente só vai ter de subsídio o laudo que o perito de Entendo. local vai lá e faz, né? E muitas vezes, por exemplo, aqueles crimes que a pessoa foi encontrada na rua, nem chega, né? Nos papéis não chega a descrição minuciosa do local que pode ter acontecido, só chega vítima de bala é encontrado dentro de um poço. Porque Essa ela- ocorrência Vai. da polícia, né? E aí na polícia tem dizendo o local que foi achado, o local, estado, horário e pronto. Às vezes é só isso que a gente tem de informação. O que é legal vocês trazerem um caso de lá dos Estados Unidos é que assim é muito diferente a medicina legal lá Sim. e aqui, né? Tem, e às vezes até em cada estado lá é diferente um do outro. Mas aqui a gente precisa ter um instituto oficial do estado. Lá, por vezes, o legista ele é tipo um cardiologista. Ele é um funcionário daquele hospital, daquela região. Então, quando acontece um fato que está circunscrito àquela área, aí ele é o responsável de resolver. Ele vai, olha, e faz a necrópsia dentro, num hospital, por exemplo, Sim. que é aquele hospital daquela área, sabe? Então, é uma certa diferença a depender também do estado. Acho que até tem um episódio de Dr. House que ele faz a própria necrópsia na paciente para descobrir qual foi a causa da morte, se eu não me engano. Isso, pronto. Mas aqui acontece também. Isso é necrópsia patológica, aquela que não tem finalidades criminais. Criminais, né? Quando Certo. serve para investigar a doença, aqui a gente pode fazer em qualquer hospital. Entendi. Inclusive na minha residência eu fiz 3 na Santa Casa. Para a gente tentar entender qual era a causa clínica. Você pede autorização da família. Aí no necrotério, na patologia do hospital, junto com o patologista do hospital pode fazer essa necrópsia clínica, né? Legal. Lá nos Estados Unidos, a criminal também é feito por esse mesmo patologista. E aí ele gera o laudo e remete para a justiça, entendeu? Entendi. Aí eles fazem mais ou menos os dois papéis. Aqui não, a gente gerou um instituto próprio para fazer só as criminais, né? Que é o caso da gente. Acho legal essa divisão. Acaba não misturando as coisas, né? Assim, acho que faz parte da forma como foi feito. O grande é acesso. Só existe o IML porque não tem ainda, não tinha condição de hospital que tivesse os patologistas responsáveis e tal. A gente vê que nos Estados Unidos a medicina legal é muito centrada no médico, né? E aqui no Brasil ela já é mais expandida. A gente tem profissionais de muitas formações atuando ali no IML, né? Nós temos odontologistas, nós temos papiloscopistas, os técnicos forenses que ajudam a gente ali. Não é só o patologista. Você vê os filmes, tem aquele do Will Smith. Que ele faz. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, oxi, mas a gente não faz assim. Um não, homem que entre estranho. gigantes, né? É o contrário lá. O legista, ele abre, abre fala tudo. e ele faz um auto. E o cara fica atrás dele E aí anotando. o auxiliar anota o que ele tá ditando. Né? E aqui a gente Ao meio que contrário. tem um técnico para ajudar a gente na procedimento e a gente quem digita, quem escreve, Que faz o laudo. faz o Entendi. Legal. E aí, sobre esse começo de caso, o que a gente pode pegar, o que a gente pode pensar, o que a gente pode trazer? Então ela chegou, vamos dizer que ela chegou lá com uma fita isolante, corda no pescoço, mão amarrada. Seria importante a gente ver, avaliar
o exame físico dela para saber se tinha sinais de que a gente vai avaliar nela, se ela tá com corda no E pescoço, asfixia, como sinais é de que é o asfixia. padrão da... Como é que ela ficaria, mais ou corda. menos? Ela teria com o rosto mais escurecido, com Petequias, roxa, né? conjuntiva. Isso, via se tinha sinais de asfixia para ver. Será que essa corda foi realmente a causa da morte dela? Ou simulou, né? E outra coisa aconteceu. Outra coisa aconteceu antes. Então, se a causa da morte foi a corda, ela terá que ter sinais de asfixia no corpo. Voltando e remetendo ao caso, outros aqui nacionais, a Nardone, por exemplo, foi jogada do prédio, mas se eu não me engano, ela tinha sinais de asfixia, o que levou a discussão que realmente ela não morreu com a queda. Com a queda. Morreu antes, porque ela não teve sinais de asfixia, né? Então aqui é importante para saber se a corda foi lá plantada nos Sim. crimes ou se teria esses sinais mesmo. Então, se é alguém se foi alguém que produziu essa morte nela por a corda, a gente pode fazer até aqui uma revisão de quais são as possibilidades de constricção das estruturas do pescoço com corda, né? Ou então com as mãos. Como é que a gente fala isso? Vocês lembram? Sim. Ah. Inclusive era uma pergunta que a Laís ia fazer Ah, pra você. eu roubei a pergunta da Laís. Desculpa, Laís. Então você responde. Então vamos lá, a gente tem as 3 possibilidades, né, de investigar essa asfixia. A gente vai ver se foi por um enforcamento, que é quando geralmente é passivo, né, a asfixia acontece por pressão no próprio corpo, né, que vai estar com a corda no pescoço, no caso. Seria ela estar pendurada e acabar o peso do próprio corpo provocar essa asfixia nela. O estrangulamento seria justamente a ação ativa, né, de outra pessoa usar a corda para poder provocar aquela asfixia nela. E a esganadura seria justamente com as mãos, né? Uma pessoa provocar aquela asfixia comprimindo a via aérea dessa criança. Exatamente. É interessante a gente ver que só com o corpo a gente consegue olhar para as lesões do pescoço e saber exatamente qual foi a posição e como ela estava na hora que morreu. Sim. Né? Então, eu olho no pescoço dela, eu vou ver que tem um sulco da corda em uma certa posição, por exemplo, uma posição que é mais oblíqua, que tem um espaçozinho aqui vazio, que seria justamente quando a pessoa está pendurada, e é o nó. Isso significa que provavelmente foi um enforcamento. Porém, se eu tenho um sulco no pescoço totalmente fechadinho, né, contínuo, sem espaço nenhum, mais retilíneo, eu já penso, alguém pegou uma corda aí, Puxou. fez um movimento de fazer um estrangulamento. Né? Então foi alguém que fez isso, provavelmente, porque a maioria dos enforcamentos são suicídios e a maioria dos estrangulamentos são homicídios. E também pode ser pessoas que pegaram ali A própria mão. pescoço e né, esganou o outro. Então são situações importantes que a gente consegue perceber e desvendar ali no próprio exame, né? Sim. Nesse caso aqui, seriam informações importantíssimas para a gente saber. Então, confirmar que foi um homicídio, porque tem sulcos de estrangulamento, se tem sinais de cianose, de estar roxa, para saber se realmente ela morreu de asfixia. Não sei se tem outras lesões na cabeça, se tem algumas coisas que Vamos podem... ver. Então, E vamos aí, Cecília, o que é prosseguir. que você pode trazer para o professor das perguntas dele ou o que é que você pode trazer mais do caso? Trazendo um pouco mais sobre o caso, dando uma noção mais ou menos agora para saber do que a gente está falando. Era uma menina muito bonita, conhecida por participar de concursos de beleza nos Estados Unidos. E ela tinha 6 anos quando ela faleceu. A gente encontrou algumas evidências na casa. A gente não, né? O pessoal lá em 1900 e bolinha, não tava nem aqui. Uma corda que a família informa que não era deles. 2 pegadas distintas na neve do lado de fora da casa. O bilhete de resgate, que possuía 2 páginas e meia, foi escrito com a caneta e com o bloco de notas da mãe dentro da casa. O telefonema deixado pela mãe à polícia, né, se tornou uma evidência, que ela apresentou muito desespero e histeria durante a ligação, mas nos últimos 6 segundos ela meio que se acalmou
como se ela tivesse colocado o celular no gancho, entendeu que a ligação tinha acabado, e aí a fofoca que ela virou pra alguém que tava dentro da casa dela e falou, pronto, já liguei pra polícia, o que a gente faz agora? E aí, prosseguindo, eles encontraram DNA pertencente a 2 homens e uma mulher abaixo das unhas da criança. Contudo, esse DNA tinha tão pouca quantidade e o corpo foi tão mexido durante a investigação que eles não conseguiram dizer de quem era esse DNA, o que ajudaria muito, né? E a casa não tinha sinais de arrombamento. A única coisa diferente na casa era que tinha uma janela no porão que estava destrancada. Então, eles podem dizer que essas pegadas na neve entraram dentro da casa e saíram por esse local, mas, em geral, a casa estava intacta. E não é uma evidência, mas uma curiosidade. A quantia solicitada pelos sequestradores era a mesma recebida pelo pai da criança como bônus naquele ano, o que faz acreditar que, caso tenha sido por alguém de fora, essa pessoa sabia um pouco da família, tinha uma noção mais ou menos de como é que era a dinâmica dentro da casa. Com relação à corda, né, que você falou muito, a corda que tá pelo pescoço da menina, era uma cordinha branca e eles fizeram como se fosse um torniquete. Tinha um pedaço de madeira, que provavelmente era um pincel, de acordo com as investigações, e eles amarraram e torceram até que causasse a asfixia na criança. Então, realmente foi um estrangulamento. Eu morro de medo dessas coisas. E aí, a O cara autópsia, invadir a minha casa, pô. pegar a Será sua que criança, invadiram? levar... Será que Será? invadiram? E aí, porque aí, vamos lá. A fofoca toda, né, que já a gente vai falar um pouco mais sobre os principais suspeitos, é que assim, quando alguém vai sequestrar alguém, fazer um bilhete de resgate, ele fez esse bilhete, a pessoa que fez o crime, ele fez dentro da casa, com um caderno e com uma caneta de dentro da casa. Então, essa pessoa teve o tempo de escrever um bilhete de resgate de 2,5 páginas, dentro da casa, pegar a menina do quarto, levar a menina pro porão, matar a menina no porão, deixar o bilhete na escada e vazar de madrugada, sem ninguém ver, pra mãe de manhã achar. E aí, a autópsia, né? O laudo da autópsia disse que a causa do óbito oficial foi asfixia por estrangulamento associada a trauma crânioencefálico. E aí, eles botaram 2 causas de óbito, né? E eu achei interessante a gente comentar disso também. Tipo, em que momento a gente pode dizer que a pessoa morreu por 2 coisas juntas e não, tipo, elencar? Por vezes a gente tem a dificuldade de saber se realmente qual foi a causa imediata exatamente daquele óbito, porque aconteceram em horas Muito concomitantes, próximas, né? muito próximas, né? Então, por exemplo, levou uma pancada na cabeça muito grande que teve fratura, porém, ao mesmo tempo, ela ainda estava viva, agonizando quando fez uma asfixia. Então, fica difícil ali para o legista definir qual das duas exatamente foi. Precisa, por exemplo, ver se a lesão que tem na cabeça, ela tem a possibilidade de só ela causar o óbito, sim. Sim, Eu lembro no de ter caso, dado uma sim. lida na autópsia que fala que ela teve hematoma epi e subdural, Subdural. juntamente ao TCE, que foi um TCE grave, né? Então só essa lesão já causaria o óbito. Então, de repente, antes ela levou a pancada à cabeça e antes dela, de fato, morrer, porque ainda estava ali no momento peri-morte, que a gente chama, né? Alguém foi lá e asfixiou ela, Sim. estrangulou ela. Agora, o que você estava falando é interessante, né? Quando a gente pensa, quando a história é estranha, sabe? Meio que tem um mestre da gente aqui que sempre vale a gente fazer a referência, que é o Gerson Odilon, né? Gerson. Gerson Odilon, que também tem programa de TV, né? É um comunicador nato. Então, Gerson, ele diz muito assim que o caso, ele cheira. Ele diz que dá aquele... Quando tem uma coisa estranha, você... Peraí, né? Parece que dá um estalo, porque não segue... Uma Porque lógica, não né? segue a lógica. Tipo, você faz um bilhete, o bilhete tinha o Pix pra você enviar dinheiro. Tinha dizendo que ele queria $100 mil em notas de 100 e os outros $20 mil em nota de 20. E aonde botaria, né? Pra quem daria? E como é que isso ia ser? E mata a criança antes de receber o dinheiro? Só deixa o bilhete? Tem tantas coisas estranhas que você começa a não bater a história. E esse medo, a sociedade, por mais que a gente veja que ela é ruim, a gente sofre, mas não chega a esse ponto, sabe? Esses crimes tão bárbaros assim, muitas vezes são forjados.
O que você acha que é uma coisa, apesar de ser bárbaro, mas desse desenho que tá aí, me parece que tá mal contado, né? Foi feita também uma avaliação, né, sobre essa carta que foi deixada e chegaram à conclusão de que aquela carta não poderia ter sido escrita na cena do crime. Ela foi feita em algum momento e depois ela foi plantada lá. Justamente por ser muito longa, por ser muito específica, não tinha como ter sido feita no momento do crime. Já estavam planejando, então será, né? Aqui a gente tem esse perito também, sabe? Especialista em letra. Ele trabalha na perícia criminal no setor de documentoscopia. Então, às vezes, vai analisar esses crimes que têm falsificação de assinatura e tal. Eu acho que tem até um filme, aquele Os Suspeitos, que aí tem uma Nossa, carta e eles incrível. investigam a letra da pessoa para ver se bate com o dos investigados, né? Muito bom esse Muito bom esse filme. Na investigação, eles pediram para o pai e para a mãe escreverem em um papel algumas coisas e chegaram à conclusão de que o pai realmente não tinha uma letra nada a ver com a da carta, mas a letra da mãe, por vezes, era similar. Só que eles não conseguiram chegar em uma conclusão. Só que, de novo, eles, desde o início da investigação, pela forma que os pais lidaram com a situação, eles ficaram inclinados a achar que era a família. Então, pode ser que tenha adquirido um viés, né? Tipo, eles tenham enviesado o negócio para querer incriminar ela. Não sei, até hoje é um caso que a gente não sabe quem foi que fez. E é por isso, né? Porque as pessoas vão forjando ali a situação de um jeito, e às vezes, quando é um ambiente familiar mesmo, é mais, não que seja mais fácil, mas você controla mais, né, ali a situação, e às vezes a perícia chega e já tá tudo mudado, né? Já tá tudo mexido, então você não consegue, o DNA da família Tá em todo canto tá mesmo. na criança, tá em tudo, né? Aproveitando o gancho do DNA, a gente tem também que o DNA foi encontrado, né, embaixo da unha da criança. No exame de autópsia, de necrópsia, onde a gente vai procurar por esse DNA para poder investigar quem é que pode ser suspeito desse crime? Pronto, no caso de uma criança, é interessante a gente realmente sempre pensar em violência sexual, né? Um dos grandes motes desses crimes são de cunho sexual, né? Parece que ela tinha uma questão de modelo, algo do tipo, né? Ela era uma pageant queen. Pronto, aí de repente tinha alguém aí que era, né? Tem esses caras que são meio... Enfim, aí pode ter tido uma violência sexual aí envolvida, então a gente precisa avaliar a questão do exame ginecológico e coletar DNA para ver se tem DNA de algum agressor na questão ginecológica mesmo, crime sexual. É interessante também avaliar sempre as unhas das vítimas, porque normalmente quando você está sendo agredido, você vai se defender. E uma defesa natural é você, às vezes, arranhar, né, o agressor. Então, muitas vezes a gente encontra DNA do agressor na unha das vítimas. Então, é um local sempre importante de você avaliar. Às vezes a gente até retira as unhas para poder ir para o laboratório, eles poderem avaliar, né? Uma Então, coisa interessante que a gente vê, principalmente em série, em filme, é que tem um banco de dados de DNA. Isso não existe, né? A gente vai avaliar a unha com o investigado, com o suspeito, né? não, existe. Existe um banco de dados. Existe sim. Agora aqui, o que acontece? O DNA, assim como qualquer processo de identificação, ele é por comparação. Sim. Hoje em dia, a gente no Brasil está montando esse banco, né? É um banco que já existe há alguns anos, mas ele só tem dentro dele pessoas que cometeram algum tipo de crime. Você jamais pode fazer uma prova contra você mesmo, não tem isso aqui no Brasil, né? Então, quem está no banco é quem cometeu algum crime, coletou esse DNA. E mesmo assim, nem todos os criminosos estão lá, estão aos poucos. Nos Estados Unidos, esse banco é muito mais amplo, porque tem mais tempo. E porque lá, qualquer crime, você é obrigado a colocar o DNA no banco. Uma multa de trânsito que você pode fazer por lá, depender, eles conseguem gerar que você bote no banco. Então, como um banco é maior, Fica enorme, né? aí você consegue fazer esses matches, né? Mais fácil. Aqui, por exemplo, ano passado, a gente conseguiu encontrar uma mulher desaparecida que estava em Minas Gerais. Ela faleceu em 2014. Aí o filho dela veio aqui no ML de Arapiraca, coletou o DNA dele
Aí disse, a minha mãe sumiu há muitos anos. A gente tem um projeto de desaparecidos, né? Aí quem tiver alguém desaparecido, por exemplo, pode ir no IML, coleta o DNA, e aí esse DNA vai para o Banco Nacional. Quando esse DNA do filho foi para o banco, fez um match com a mulher estava em Minas Gerais, tinha morrido em 2014. Caramba, eu não sabia. Entendeu? Eu achava que era mentira, pô, isso de banco de dados. Eu vi muito esse filme. Que massa, pô. Tudo digital. Tudo digital. CSI Maceió. CSI Maceió. Com o tempo, assim, o ideal era que esse DNA, assim, ao meu ver, até da parte, independente de ser criminal, né? Ele ia ajudar muito nessa questão de desaparecido e com tal, certeza. né? Demais. Realmente, é bacana. Então é isso, assim. Falando nos suspeitos, temos aqui algumas pessoas. Eu trouxe só 3 teorias da conspiração, certo? Teorias da conspiração, porque realmente a gente não tem como dizer nada, porque Até o caso hoje não foi solucionado. Foi solucionado, né? Enfim, já vou dizer para o pessoal, última chance de vocês comentarem quem é. É o caso da JonBenet Ramsey, que morreu no Colorado em 1996 e até hoje a gente não sabe quem foi que matou a menina. A mãe dela faleceu de câncer quando o caso tinha 10 anos de ter ocorrido, então a mãe dela não vai saber qual foi o fim da história, mas o pai dela está vivo e ainda procura por quem matou a filha dele. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o Michael Helgott, que ele é um suspeito que ele admitiu ter matado a menina para um colega de trabalho que gravou a confissão. Contudo, 2 meses depois do assassinato ele cometeu suicídio ou foi morto porque tinham 2 pegadas na neve. Então, talvez esse comparsa dele ficou com medo por ele ter admitido e acabou forjando um suicídio para ele. Mas a gente ainda não sabe, né, que ele morreu. Temos o Gary Oliva, que se tornou de novo o principal suspeito do caso agora, porque ele mandou uma carta para um colega assumindo a morte da menina. Ele tá preso hoje em dia, por isso que a galera tá querendo correr com relação a descobrir se foi ele ou não, porque ele foi preso por posse de material de criança, sabe? Tipo, esqueci a palavra agora. Pornografia. Pornografia infantil, isso. Então ele tá preso, ele vai sair daqui a pouco, e aí a galera tá tentando correr porque ele assumiu o crime pra um colega, que inclusive foi o primeiro colega que ele ligou no dia da morte da menina, dizendo que tinha machucado uma garotinha. Então esse cara foi o principal suspeito em dado momento do crime, parou de ser e agora ele volta a ser o principal suspeito. E quando você vai ver, ele desenha na prisão e não sei o que, muitos desenhos têm a ver com a menina. Muita coisa dele é como se ele fosse realmente fissurado pela criança. E ele tem esse histórico de porte de pornografia infantil. Então, tem essa situação, mas eles ainda não conseguiram chegar Caramba, né? num suspeito. E muitos Coisa caras, doida. por mais doentio que seja, sabe? Mas muitas pessoas tentaram assumir a culpa pelo crime durante os anos. Muitos caras tentaram dizer que foram eles, mas quando chegava na hora, o DNA não batia. Ou tava em um estado e o crime aconteceu em outro. Teve um que confessou que tinha matado ela, disse que tinha drogado a criança e matado ela, mas aí quando fizeram um toxicológico no corpo, deu que não tinha droga. Então esse já foi descartado, essa Ele foi confissão. descartado, Então, tipo, tinha muita gente. E o caso se tornou tão grande, com repercussão tão grande nacional, que tinha gente que queria ser o culpado pelo crime. E por último, a gente tem... Buscando fama, né? A gente tem a fofoca da família, né? Que a criança, ela tinha um irmão mais velho, de 9 anos, e eles brigavam de vez em quando. Tem uma história até que esse menino já tinha batido alguma coisa na cabeça da menina, batido na cabeça dela com um taco de beisebol. E ela ficou tudo bem, mas ele já tinha batido na cabeça dela uma vez. E aí, foi encontrado DNA da menina em um pote de abacaxi que estava em cima da mesa da família. E aí... tinha abacaxi também na barriga da menina. Então, a última refeição que essa criança fez foi esse abacaxi. E aí, ele supõe que, talvez, esse menino estivesse comendo o abacaxi. Ela tentou pegar. Ele ficou com raiva, bateu alguma coisa na cabeça dela. Os pais acharam que ela morreu. É uma história mirabolante. Também, a gente também não pode dizer que isso aqui é uma das principais suspeitas, porque é uma história muito mirabolante. Mas ele bateu na cabeça da menina. A menina morreu, entre aspas, né? Ficou desacordada. E os pais forjaram a situação para não perder 2 filhos. A gente tem que ter cuidado na perícia justamente com esse tipo de situação. Porque você tem as respostas, aí você quer encontrar a teoria. Porque assim, combina, porque ela tem sinal de asfixia.
e o trauma craniano que mataria ela. Então, tipo, ela precisava ter levado uma pancada e não ter morrido para poder Alguém fazer asfixiar ela. estrangular ela, né? Então, assim, os pais podiam... Quer dizer, realmente é uma história que Muito mirabolante. bate com a prova, porém, realmente precisa ter... Tem sido uma Mas grande evidência. fatalidade, né? Sim, sim. Aí esses crimes que são assim, é que gera repercussão, porque até hoje provavelmente... Tem gente que dedica a vida a Exato. pesquisar esse caso. Que loucura, pô. Esse caso é bem parecido com o da Madeleine McCann, né? Que Sim. até hoje fica onde tá essa menina. Onde tá a Madeleine E McCann? muita gente quer assumir que é ela e não é. A pessoa basta ser adotada. O caso do E assassino loira. do Zodíaco também, que até hoje ninguém descobriu sabe quem quem é. Bom Tem filme muitos também. casos. Bom filme também. Já assistiu? Muito bom. Não. Zodíaco. É Muito bom. bom. Com o Robert Downey Jr. Bom filme. É caso real. Um dos únicos que eu assisti. Legal. Assim, realmente é um caso bem difícil. Você tem alguma opinião formada, algo do tipo, ou realmente não consegue? É É difícil. difícil, né? Porque é uma história tão mal contada. Eu acho que a sorte de quem cometeu de fato esse crime e o azar das pessoas que querem saber o que aconteceu é que a história. O crime foi tão maluco, tão bagunçado, que a gente não consegue criar uma linha de raciocínio pra seguir. E tão interferindo, né? Tão que é interferindo. difícil ser investigada. É. As provas se perderam pelo caminho. Muito legal. Assim, o caso é interessante de se debater, né, professor? É interessante que chama atenção a isso, né? Outros crimes que tem crianças desaparecidas. Até hoje a gente vê, né? Crianças que do nada somem, né? Ninguém sabe o porquê. Imagina que desespero que é pra família. E você procura. E é muito tempo que tenta se encontrar e ninguém tem resposta, né? É difícil, tem a limitação. A gente tenta fazer o máximo, né, com a ciência, tentar entender, mas tem os limites, cara. E aí são esses casos. É. Né? E aí, Pedro, você acha que foi quem? Você me mandou uma mensagem hoje. Já achou quem foi? Foi? Pô, assim, chutando, assim, porque eu assisti um vídeo meio enviesado. Aí o vídeo deu a entender que foi a família que cometeu o crime, entendeu? Mas eu não cheguei a estar lá, não cheguei a presenciar, não cheguei a ler a necrópsia dela completa. Mas é isso, eu acho que foi um bate-papo muito legal. As meninas estão de parabéns, assim, as amantes da medicina legal também, o professor. Professor, muito obrigado por ter topado. Se quiser mandar um agradecimento final, um abraço para alguém, uma mensagem. Posso mandar. Eu queria mandar, então, um agradecimento especial a Cecília, Laís e Pedro, né, que estão aqui nessa manhã maravilhosa discutindo comigo, falando do que eu gosto, do que eu amo, né, do meu trabalho, e que vieram aqui com todo o carinho, tá? Desde o convite. E dizer que, assim, eu queria vir aqui de novo, né? Outros dias que a gente discuta coxinha de Caruaru, que discuta Vai ser o goleiro top. Bruno, né? Vários casos legais que a gente tem para discutir também. Mas, assim, que realmente é bacana pra caramba tá aqui. Eu falo pra vocês de fundo do coração, é uma conquista pessoal, né? De carreira. Tá presente aqui na formação de vocês. E ser convidado para estar aqui é para mim, assim, um motivo emocionante mesmo de que realmente eu tô no caminho que eu queria trilhar, né? Eu queria estar, assim, perto de vocês, queria estar contribuindo para a formação, né? Apesar de eu estar lá no ML, amo pra caramba, mas também amo muito estar na sala de aula, gosto pra caramba de estar ali passando. Você sabe que eu converso muito ali dentro, coisas às vezes nada a ver com... Mas, assim, obrigado mesmo, né? E pra mim, acho que a mensagem que vai é que vocês continuem fazendo isso, né? Expandindo o máximo possível e já trazendo a galera nova, porque vocês vão rodar, pessoas vão chegando, né? E vocês fazendo com que esse projeto perdure aí por muitos anos. Eu lembro que eu fiz parte de um projeto de extensão que era o Med Ensina, não o Cisal. Ainda tá rolando o Med Ensina? Pô, olha só, tempo da Galera caramba. dos bastidores confirmou. Eu fui professor de biologia, era o tio Cabelinho, velho. Um curso de pré-vestibular, né? E aí depois, com o tempo, a galera que passou, que era aluno, passou e virou professor do curso. E ele até hoje ainda tá lá. Então,
é bacana você fazer parte disso e, assim, vocês vão sentir essa mesma energia quando ver que isso aqui tá continuando, né? Com a galera que ficar, então, parabéns aí, mesmo. Legal. Parabéns também às meninas, se quiserem dar um abraço pra alguém. Muito obrigada. Só agradecer pela oportunidade de passar por mais um desafio, né? Confesso que eu tenho um pouco de vergonha, né, e tal, de estar aqui me expressando, mas acho que foi uma experiência realmente muito legal. Fiquei muito feliz de ter aceitado o desafio e estar aqui. E amei acompanhando a Laís, que eu fiquei muito feliz que ela aceitou fazer comigo. Queria agradecer o convite da Cecília, né? Quando ela falou, amiga, vamos gravar um episódio de medicina legal. Eu fiz, meu Deus, temos que ir. Esse é o momento, é agora. E aí, quando ela falou que ia ser com o nosso professor, né? Com o Diogo, eu fiquei imensamente feliz pela oportunidade, né? Primeira vez que eu tô aqui gravando um episódio, embora eu esteja no Dipirona desde o começo. Antes mesmo de a gente saber o que é que ia ser o Dipirona, era só, vamos fazer um podcast. E tá aqui até hoje é uma grande felicidade estar aqui e um grande prazer, né? Obrigada, Valeu. gente. E o patrocinador não fala, não? Como que é? Não, vai falar. Pagar as contas. Então, pessoal, a gente tá com cupom também no Medicoff. Aí agora, hora é Cupom DIP. Então, o pessoal se inscreve no Medicoff, é um cursinho para residência, é o melhor do país, mais a prova também. É isso, agradecer também ao Dipirona Cast, agradecer aqui ao Estudo de Strava, o pessoal no backstage, muito obrigado. E é isso, na dúvida, Dipirona Cast. Valeu, galera. Tchau, gente. Valeu. Show. Professor, valeu. Acho que pra tu.